Olá, bom dia para vocês, bom dia irmãos, bom dia irmãs. Vamos aguardar um minutinho aqui até o Instagram avisar a todos para a gente poder começar a nossa reunião. Estamos aqui representando o SECLE, Centro Espírita Caminho de Luz de Emmanuel. E estamos aqui pedindo a oração nesse momento que a gente vai fazer um passe à distância, para que a espiritualidade, para que os mentores do SECLE, do Centro Espírita Caminho de Luz de Emmanuel, estejam aqui conosco, nesse amparo, nessa proteção, nesse domingo, nessa manhã que começam. Sejam todos bem-vindos. Com isso a gente ressalta aqui um aviso, lembrando antes que nós vamos ter nossa Semana Espírita, dia 28 a 31 de maio. Todos estão convidados a fazer parte, a ir participar, ver várias palestras de excelência que vai ter lá. Bom dia a todos. Então estamos todos convidados a participar desse momento, dessa Semana Espírita que estamos todos empenhando, que vai ser de grande satisfação para nós estar lá. Então vamos começar a fazer a nossa oração inicial para que a gente possa começar nosso passe, lembrando que quem quiser colocar o copo de água para que a espiritualidade, nossos mentores da casa faça a fluidificação nesse passe, que ao final do passe a gente possa estar tomando essa água. Vamos começar com a nossa oração aqui agora inicial para a gente dar início ao nosso passe. Pedimos agora aos mentores, aos protetores, todos os nossos anjos da guarda, nosso guardião, que esteja nesse momento entrando sobre o nosso lar, entrando sobre o lar de cada um desses que estão aqui, sobre o lar da família de cada um de nós, que os anjos, os guardiões possam trazer a cura, a necessidade que nós precisamos no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, no nosso corpo espiritual. Pedimos a proteção àqueles irmãos que estão hoje em leitos de hospitais, que estão em UTIs, aquele familiar que está precisando nesse momento da proteção dos amigos espirituais, que todo o amparo seja levado a eles, e junto à equipe que os protege, que os cuida dentro de hospitais ou dentro da nossa própria residência, Pai. Que essa equipe de enfermeiros, que os bombeiros que amparam aqueles que lá chegam, que os médicos, tanto no plano material quanto no plano espiritual, possam os proteger, Pai. Pedimos agora sobre a proteção também daqueles irmãos que estão em situação de rua, aqueles irmãos que estão hoje no caminho errado, que estão entregues aos vícios, seja de qualquer proporção, Pai. Que essa bênção, que a proteção da espiritualidade possa estar sobre eles, para que eles sejam resgatados ao caminho de volta. Aqueles que erraram também, que estão em presídios, Pai, que proteção possa estar sobre eles, que nossos anjos de guardiões estejam sobre eles. E que a nossa mente seja fluida, seja leve, que a gente possa encontrar o caminho certo com os pensamentos bons, pensamentos positivos, a cada momento. Que assim seja, que essa conversa nossa possa ser abençoada. Vamos começar aqui até todos entrarem com uma oração muito bonita que uma amiga me falou uma vez e que eu acho que ela traz uma paz para mim, e eu queria compartilhar ela com vocês aqui para a gente poder começar então. A oração nossa de Emmanuel, psicografada por Chico. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades.
Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilie-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Olha que linda essa oração, irmãos. Termine com cumprir os desígnios, como queiras, hoje, agora e sempre. Com isso a gente vê que não é sempre a nossa vontade, nós temos que nos empenhar, fazer o nosso papel, fazer o nosso melhor, mas a nossa felicidade mais alta nem sempre vai ser aquele bem material que a gente estima, que também é bom, que todas as causas são boas, todas as causas são positivas. Tem uma atriz que fala muito isso. Todo propósito do bem, ele é bom. Com isso, a gente estudou, inclusive ontem, falando sobre isso, que o homem, quanto mais no caminho espiritual que nós tivermos, mais certa vai ser a direção. Mas enquanto estamos na matéria, nós temos que trabalhar e às vezes a gente tem os desejos. Mas Chico, que nos traz nessa psicografia, que a nossa felicidade mais alta está invariavelmente em cumprir os desígnios do Pai, do jeito que é determinado. Às vezes nós temos o sofrimento porque a gente não tem aquilo que a gente está desejando, ou a pessoa que a gente quer, que a nossa vida não é perfeita. Não, realmente a dor existe, a dor ela é real. Então se eu me beliscar aqui nesse momento agora, eu vou sentir a dor. Ela acontece, só que o sofrimento ele é opcional. O sofrimento cabe a nós ficar voltando e remoendo, ou então focar no que a gente tem agora, no estudo, na nossa companhia que a gente tem e o que a gente precisa fazer. Tem uma pessoa também muito importante que fala que meio problema resolvido é meia solução. Então se hoje a gente está na dor, o que a gente precisa fazer? Aonde que a gente vai encontrar o caminho? Dor todos nós temos, nós vamos passar por isso. Onde que a gente vai encontrar a solução? Então vamos pensar aqui, se hoje eu estou sofrendo por esse motivo, o que pode me dar um caminho certo? É no lar espírita? É na nossa casa? É um amigo que nos vai dar um conforto? Ou às vezes talvez seja realmente uma necessidade de a gente procurar uma ajuda no plano material, com um psicólogo, um tratamento que tem que ser feito. A casa espírita, os mentores, todos eles nos dão um amparo muito grande, uma força para a gente continuar, que é muito bonita. Mas a gente sempre lembra que o trabalho dentro da casa espírita, o trabalho espiritual, ele é feito em conjunto com os irmãos que estão aqui na matéria. Então a gente não pode, quem está em sofrimento hoje, dispensar a ajuda de um médico, a ajuda de um psicólogo que faz um trabalho tão bonito, assim como os enfermeiros, quando a gente está sendo encaminhado para o hospital, eles fazem aquele trabalho. Então esse trabalho é em conjunto. E que essa oração nos traz o quê? A lembrança a lembrança do que a nossa felicidade mais alta vai estar caminhando, superando todos esses obstáculos e olhando em direção ao Pai, em direção do caminho mais bonito. E outra parte interessante aqui é a parte que nos fala da paciência. Às vezes a gente... Teve um caso interessante, uma colega estava do lado, eu pedi para ela fazer um negócio e esqueci de falar por favor. Às vezes aquilo lá pode soar como uma grosseria, mas não foi a minha intenção. Mas aí a minha esposa estava do lado e falou, por favor, né? Falei num tom de amizade, num tom de brincadeira, mas a gente às vezes erra, esqueceu de uma palavra que é importante. Um detalhezinho que às vezes a gente esquece, mas que é importante, tratar os outros com carinho. E se aquela amiga tivesse perdido a paciência comigo? E aí a gente volta ao Divaldo, que fez a passagem recentemente, um grande disseminador do espiritismo, missionário ou não, isso aí ele não deixa claro, mas pensa como que era a estrada para ele. E o Divaldo nos falou que ele falou uma coisa muito interessante, o que mais magoou ele e o que deixa ele mais feliz. E o que mais magoou ele foram as calúnias, as coisas que caluniaram ele. E ele traz como uma lição que para mim serviu e que foi muito importante, o que, apesar de tudo que ele sofreu, calúnia, difamação, ele continuou sem ofender o outro. Ele continuou sem se defender, porque ele disse que ele tinha Jesus e ele tem Jesus para se defender. Então, quando os outros nos ofenderem, que a gente estiver a ponto de perder a paciência, de ficar nervoso, a gente lembrar que a gente tem alguém para defender a gente. A gente tem Jesus.
que está aqui para nos defender, assim como defendeu nosso querido Divaldo durante essa grande trajetória, e foi isso que magoou ele, mas ele sempre seguiu nessa trajetória, e para a gente hoje é tão mais fácil, né? Divaldo que percorreu uma trajetória de, como dito por Haroldo, de terras, de estradas buracadas, estradas de terra, e hoje a gente pode caminhar por estradas pavimentadas, estradas mais fáceis de trafegar, com menos preconceito, com menos julgamento, com mais abertura na mente. E isso está relacionado ao que a gente vai falar aqui principalmente hoje, que é o coração puro, pureza de coração. Libertação do preconceito, libertação da maldade. Ter um coração puro. Quem são os de coração puro? Nós temos o nosso coração puro? Talvez sim, talvez não, estamos caminhando, né? Vamos conversar sobre isso. Quem são os exemplos de coração puro? E dentro dessa estrada que Divaldo caminhou, ele sempre trouxe esse amor, e o que animou ele? É a pureza dele, pureza do coração de Divaldo, que dentro da mansão do caminho, o que dava ânimo para ele é ver aquelas crianças, aquela boa ação que através da pureza ele conseguiu tirar do sofrimento, cuidar delas, dar dignidade, dar um aprendizado para que elas tivessem uma profissão, e até hoje a Mansão do Caminho que executa esse trabalho tão bonito, que traz a dignidade. É isso que deu o amor no coração do Divaldo, é isso que alegra o coração do Divaldo. Então a gente traz isso como propósito de vida. Todas as ações são boas. Dentro do nosso estudo de ontem de sábado, nós estamos caminhando para mundos cada vez mais leves, mais fluídicos, menos material. Mas aqui, enquanto a gente estamos no mundo material, o que traz para a gente, o que nos dá propósito, que nos dá energia, que nos dá vontade de fazer as coisas, é bom. A Netflix, por exemplo, canal de streams é bom? Talvez sim, talvez não, mas para aquele irmão que está no sofrimento, talvez aquela é uma forma de aprendizagem para ele, uma forma de passar o tempo até que ele consiga dar um outro passo e conseguir outro propósito. Aí talvez ele foca no trabalho e começa a trabalhar, que o trabalho dignifica um homem, não é isso? A gente trabalha para poder evoluir. Com isso, ele passa de outra fase e começa a chegar num outro propósito. Vou servir dentro do meu serviço material, e que é muito bom, às vezes professor, às vezes médico, às vezes enfermeiro, e coloca aquele propósito de vida. Às vezes tem um propósito que é comprar um carro, talvez trabalhe dignamente, compre esse carro, consegue realizar esse propósito. Então tudo que é feito com pureza, até que a gente consiga estar dentro dos nossos planos mais leves, mais fluídicos, mais espirituais, tudo que é feito com coração bom, tudo que é feito com pureza e com verdade, é bom. E hoje nós vamos estudar aqui dentro do Evangelho sobre uma passagem que está em Mateus capítulo 5, versículo 8. No capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Bem-aventurado os de coração puro, porque verão a Deus. Olha que interessante. Quem são os bem-aventurados que têm o coração puro e com isso verão a Deus? Tem um ditado que fala que todo mundo quer chegar ao céu, mas ninguém quer passar pela morte para chegar ao céu. Ninguém quer morrer para chegar lá. E a gente vê vários missionários aí que dedicaram uma vida, igual Chico Xavier, uma vida de caridade. Grandes missionários, Divaldo, Maria Teresa, Gandhi, vários outros, que dedicaram sua vida à caridade, que hoje estão vendo Deus. Outros, quem são os puros de coração? As criancinhas, que também têm a pureza, esse coração que é exemplo para nós. E o que é interessante aqui, que encanta dentro da nossa doutrina, dentro do Espiritismo, é que a gente prega o amor. Então, tem uma frase de Haroldo que fala: quem pode estar dentro da casa espírita? O rico pode. E o que não é rico também pode. Independente da raça, se é negro, se é branco, se é asiático, pode estar dentro da casa espírita? Pode.
se é rico ou se é pobre, se é evangélico, se é católico, todos são bem-vindos na Casa Espírita, porque a Casa Espírita está aqui para nos acolher. Então essa liberdade que nos dá nos dá motivação também para estar aqui, porque aqui a doutrina que é compartilhada é a doutrina do amor. Nós estudamos o Espiritismo kardecista, mas a Cristina, que é uma das nossas coordenadoras, que está aqui mais tempo também, deu a liberdade para nós podemos citar outras pessoas, porque a gente está falando do amor. Então, Madre Teresa fala que não é possível fazer grandes coisas, mas pequenas coisas com amor. Então, tudo que a gente faz, a partir do momento que a gente quer nos desenvolver, que a gente quer nos evoluir, a gente faz pequenas coisinhas. Essas pequenas coisinhas com amor se tornam grandes coisas, que foi o que ela fez. Isso dentro da Casa Espírita é muito bom, que nos dá a liberdade de falar que todas as religiões são boas, tudo que faz o bem é bom. É isso que a gente está falando aqui da pureza de coração. Então a gente olha dentro, eu olhava os pastores falarem quando eu ia na igreja, falava aquilo é maravilhoso, olha o jeito que eles impõem a voz, aquele jeito de convencer, é bonito ver aquilo. Olha dentro da igreja católica a estrutura, que coisa bonita também de ver, né? Então tudo tem seu ponto positivo. Só que uma mente que se expande, ela não volta ao tamanho original. A gente, quando tem um conhecimento, a gente é daqui para frente. Nós não retroagimos. Com isso a gente olha para dentro da nossa doutrina. Nós estudamos com tanta ênfase, com tanta profundidade. Da onde que nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós precisamos fazer aqui para que nós possamos fazer o nosso desenvolvimento e cumprir o que nós combinamos, de onde que nós viemos, para onde que nós vamos. É aquela história, queremos chegar aos céus, mas vamos ter que passar pela morte. Sim, então, para chegar lá, vamos estudar como que vai ser lá, o que nós precisamos fazer lá. E a pureza de coração está dentro disso. Sermos como as criancinhas, puros, sinceros, tirar a máscara, uma vida de sinceridade. E dentro dessa nossa doutrina a gente estuda isso, respeitando todas as outras, respeitando todos os próximos. Não quer dizer que nós não vamos errar e nem que nós não erramos, mas que nós possamos agir mais rápido em direção ao acerto. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Quando a gente esquecer de pedir por favor para o coleguinha, pisar no pé dele, a gente possa se acertar e caminhar nessa doutrina mais rápido. E essa é a pureza de coração. Quando a gente adverte nosso filho, ou quem não tem filho adverte um coleguinha, que ele é criança, na hora ele vai ficar chateado, às vezes vai até chorar. Passou alguns minutinhos, alguns instantes, ele vem e te abraça como se não tivesse acontecido nada. Essa é a pureza de coração. Esse é o caminho que nós buscamos para agir. E é o que nós estamos aprendendo juntos. Lembrando que, aprendendo juntos, todos nós vamos errar, tropeçar dentro dessa história, mas aproveitando aqui, que eu vi que tem alguns colegas aqui que estão junto com a gente aqui na live, na nossa reunião, desculpa. Eu quero compartilhar uma notícia muito boa, que eu acredito que talvez seja a melhor notícia que nós podemos receber no domingo, que é a questão 116 do Livro dos Espíritos. Ela fala: há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Acho que nosso domingo podia finalizar com essa frase. A gente lembrar que todos nós seremos perfeitos. Isso é uma coisa muito boa, não é? Porque aqui nós estamos hoje, na situação que estamos, precisando evoluir, mas todos nós chegaremos à perfeição quando como dito pelo Livro dos Espíritos. Aqui é uma notícia muito boa para nós, né? Como espiritismo a gente entende, somos espíritos milenares que já viemos de várias encarnações e hoje estamos aqui para nos depurar e nos melhorar e caminhar em direção à perfeição. E essa é a continuidade da resposta, é claro, né? Não terminou aqui, mas já temos a notícia maravilhosa que vamos caminhar e vamos ser perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Queria que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Ou seja, nós podemos cometer esse erro. Eu não quero conversar com aquele irmão mais ali, meu irmão, para mim, não dá mais, não vou conversar com ele mais.
podemos cometer esse erro. O Pai não. O Pai é bondade, o Pai é justiça e nos dá a oportunidade de progredir, de caminhar. Com isso nós vemos que nós vamos ser perfeitos, vamos chegar a mãos perfeitos. Olha que maravilha, todos nós. Está escrito aqui no Livro dos Espíritos, ditado pelo Livro dos Espíritos. Eu trago um caso aqui, que eu não vou citar nome nesse caso, mas que eu comentei ontem. Tem uma pessoa que nos ajudava de manhã, no estudo de sábado. Todo sábado ele já tem muito tempo que ele vai lá no centro, todo sábado ele ia e picava as verduras. E ficava ali ajudando a picar as verduras para o almoço, terminava, ele participava ali, recebia o passe e ia para a casa dele. E ele fez isso por muitos anos, até que chegou um momento que o mentor convidou ele para participar do estudo. E a partir desse momento, recentemente, ele está participando do estudo de sábado. E o que acontecia? Chegava na hora do estudo, ele não conseguia assistir. Por alguns motivos, ele não conseguia assistir. E aí, passou muitos sábados, a gente tentava conversar, tentava ajudar da forma que dava para ele conseguir assistir. E aí, passou muitos sábados, agora ele já consegue assistir o estudo, ele consegue ficar até o final. E esse irmão era um irmão que tinha uma energia muito forte. E ontem, conversando com ele, a hora que eu vi ele assistindo, todo concentrado, assistindo até o final do estudo, eu fiquei muito feliz de ver isso, porque a evolução fica clara a partir do momento que a gente se empenha, que a gente dá aquele melhor, vários anos para conseguir chegar a assistir um estudo, a concentrar, a falar coisas assim que estão voltadas para o ensino e para a doutrina, nos retrata isso aqui na vida de uma forma muito bonita. A evolução que cada um pode ter aqui. A evolução que nós estamos buscando aqui e que tem. Então ele é um exemplo que, passinho por passinho, cada um dentro do seu tempo, dentro do seu esforço, dentro do que a gente empenha, da nossa dedicação. Nós não precisamos ser com a mente tão fechada que não pode fazer nada, que tudo é proibido. Não, a gente tem que ter o nosso momento de lazer, o nosso momento de descanso. Desde que a gente faça isso com integridade, com respeito, nós podemos ter esse momento de descanso. Mas o empenho que nós fazemos para depurar o nosso coração, para se perdoar, para ser puro, para ajudar o próximo, esse empenho que é feito gradativamente nos vai dar essa liberdade, essa evolução. Com isso, e continuo aqui também, dependendo dos espíritos, depende dos espíritos, questão 117, depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição. Aqui então está perguntando se depende de nós, é um complemento. Aqui já fala que nós vamos ser perfeitos, e está perguntando se depende de nós. Certamente eles chegam mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a rebelde? Olha que interessante, tanto que está ligado. Eu quis trazer essa questão aqui, a 117, porque quando a gente fala bem-aventurado os de coração puro, quem que são os de coração mais puro? São as crianças. Com isso nós podemos ter o espírito de pureza, de verdade, de sinceridade, de transparência, de amor que uma criança tem. E aqui na questão 117 que fala que para a gente chegar nessa pureza, nós devemos, e vamos chegar a essa pureza, e vamos chegar à perfeição, nós devemos nos empenhar e nos aprofundar cada vez mais no estudo, na bondade, nesse avanço. E aqui fala que uma criança rebelde, na questão 117, ela está vinculando isso à criança. Porque a criança rebelde ela tem mais dificuldade de chegar a essa depuração. A criança rebelde ela é diferente da criança dócil. Quando nós nos colocamos sabendo da nossa necessidade de evolução para a gente chegar à perfeição, isso é muito bom, porque a gente se trata de forma mais pura, traz a pureza do coração para que a gente possa caminhar nesse sentido de termos um coração mais puro. E uma passagem que complementa aqui, dentro desse estudo que a gente está fazendo, do capítulo 8, que a gente fala que bem-aventurados são os puros de coração, e esses verão a Deus, que é o caminho que a gente está falando, que a gente entende que a gente tem que seguir modelos das nossas próprias crianças que nos dão exemplo disso,
continua da seguinte forma em Mateus capítulo 5, versículo 8, que está dentro do Evangelho também do capítulo 8, segundo o Espiritismo, que fala: então apresentaram-lhe criancinhas, a fim que ele a tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se. E lhe disse: deixe vir a mim as criancinhas, e não as impeças, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não receber o reino do céu, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes a mão. Jesus acaba que dá o passo naquela criança. Isso aqui assemelha na nossa vida, pessoal. Quando a gente quer chegar a Jesus, tem barreira. Olha aqui discípulos de Jesus, aqueles que são hoje São Pedro, São Mateus, todos eles, não fala qual especificamente, é claro, né? Mas com palavras rudes afastaram aquelas criancinhas. E quando a gente erra com palavras rudes? Então, quando a gente erra, que o outro possa nos perdoar. Quando nós recebermos essa palavra rude, que a gente possa perdoar o outro. O perdão é uma coisa maravilhosa, e perdoar, lembrando sempre que não é se colocar naquela situação para que a gente possa sofrer aquele tipo de situação novamente. Eu posso muito bem perdoar um irmão e seguir meu caminho, sem guardar rancor, tendo o coração puro, coração leve, porque isso que nos vai dar a leveza. Perdoar é fácil? Dependendo da situação, não. Pode ser que seja muito trabalhoso, pode ser que seja um caminho, como vários irmãos chegam lá, que traz essa dificuldade, mas é um caminho. E dentro desse caminho é que a gente está traçando para vencer esses obstáculos, passar por esses obstáculos, assim como os próprios discípulos foram obstáculos algumas vezes, que nós possamos vencer esses obstáculos e caminhar dentro desse caminho em direção a Deus, e chegar a receber esse passo como as criancinhas receberam. E a última historinha aqui para a gente conversar, eu falo que essa seria uma historinha porque nós estudamos aqui, como dito, o livro dos Espíritos, estudamos uma passagem do livro dos Espíritos e do Evangelho, mas tem coisas que vêm lá da nossa infância, que a gente vê a história, e quando a gente vê a história de Davi, é uma história tão que toca a gente, que a gente vê aquela, na nossa infância, alguns teatrinhos, essa história que está sempre presente na nossa vida, que ela traz um ensinamento muito profundo também em relação a isso. Davi, que era filho de Jessé, o mais novo de 8 irmãos. E quando Samuel foi até na casa de Jessé, encontrou irmãos fortes, irmãos primogênitos, maiores que Davi, que estavam dispostos a lutar pelo rei de Saul, pelo reino de Saul. Só que ele olhou e não encontrou aquele guerreiro que deveria ser, porque Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé. Só que quando ele examinou os 7, viu que nenhum deles era quem que ele buscava. Aí tinha um outro irmão mais novo, que era Davi, que estava no pasto junto com as ovelhas, e foi trazido, e a hora que Samuel viu que era ele, o de coração puro, que Deus estava enviando. E Davi, como a gente sabe, derrubou o gigante Golias, com a sua funda, jogou a funda, derrubou o gigante Golias. E Davi, o que ele fez em seguida? Ele foi perseguido por muito tempo pelo rei Saul. E chegou até um momento que ele se tornou rei. E quando ele se tornou rei, o que ele fez? Davi foi o escolhido por Deus por ter coração puro. Foi ele que perdoou aqueles que o perseguiram. E Davi errou também na sua caminhada, errou com coisas sérias e pediu perdão a Deus, e Deus o perdoou também. Com isso eu quero deixar aqui essa reflexão para que a gente possa ter o coração de Davi, coração puro, aquele que vai perdoar aqueles que erram com a gente, e quando a gente errar, a gente possa também pedir perdão àqueles que a gente errou, com essa leveza no nosso coração. É assim que a gente termina. Pedimos ao Pai, à espiritualidade, aos nossos mentores, aos nossos guias, que nos dê força para que a gente consiga vencer os gigantes, os Golias, e ver que a gente, mesmo pequenino, da forma que a gente tem a força, porque é Jesus que nos protege. Assim como Ele protegeu o Divaldo, Ele está aqui para cada um de nós na proporção
que a gente se empenha para encontrá-lo. Obrigado, meus irmãos, que a paz, o amor, a verdade e a pureza no coração esteja dentro de cada um de nós, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dos nossos amigos, e que o Pai possa nos conduzir cada dia mais ao acerto. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Um excelente domingo. Um abraço.